Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do YouTube, aqui Dr. Eduardo Nunes, cirurgião plástico, e aqui no nosso canal você está sempre recebendo novidades aí do mundo da cirurgia plástica e muito mais. Então pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que está bem alta, né? Olimpíadas. Mas o que Olimpíadas tem a ver com a cirurgia plástica? O que isso tem a ver? Bom, eu sou cirurgião plástico, trabalho só com cirurgias corporais, e na cirurgia plástica o que a gente faz? A gente pega os pacientes que desejam uma mudança e a gente altera ali os contornos da nossa paciente em busca de um resultado. E hoje eu vou mostrar como as diferentes modalidades esportivas vão montando o corpo dos atletas, principalmente quando a gente vê os grandes campeões que, na grande maioria das vezes, tem um corpo perfeitamente moldado para aquela função, para aquele esporte que ele vai exercer. Eu no passado já me aventurei em algumas competições, né? Meu esporte que eu gosto de praticar é o fisiculturismo, é o bodybuilding. Já fiz 2 competições em 2022 e hoje estamos aqui para analisar o corpo desses campeões aqui olímpicos. Vamos dar uma olhadinha? Então, pessoal, o primeiro atleta que está aqui na nossa lista para analisar, a gente vai comparar, na verdade, 2 corpos de atletas que têm modalidades diferentes e como ali esses corpos ficam diferentes dependendo da modalidade esportiva, porque isso acontece. Então nós temos aqui o Carlos Iulo, né? Ele é um ginasta das Filipinas, tem 24 anos, 1,50 m, já foi campeão olímpico de salto e solo. E do outro lado ali, o Ryan Cruiser. Ele é um esportista, um atleta do arremesso de peso. Ele tem 31 anos, 2 metros de altura, grande pra caramba, né? E 145 quilos, também é um campeão olímpico. Então nós vemos aqui 2 atletas, o Carlos com um físico muito mais definido, os 2 extremamente musculosos, os 2 são extremamente fortes, precisa de muita força para desenvolver os 2 esportes, tanto a ginástica quanto ali o arremesso de peso. Mas como a gente pode ver, o Carlos Iulo ele tem uma definição muito maior do que do Ryan. E por que isso acontece? Porque na ginástica olímpica, além de precisar ter muita força, além de precisar ter muito preparo cardiovascular, eles fazem também muitos exercícios de isometria, né? Bem diferente do arremesso de peso, onde a necessidade maior é a força bruta, é a explosão. Então, quando a gente precisa de mais força bruta e mais explosão, nós vemos geralmente, né, no arremesso de peso, no levantamento de peso, no powerlifting, atletas extremamente grandes e pesados, mas sem muita definição. Por quê? Porque eles precisam de muita força, precisam de muito peso. E com isso acabam tendo mais quantidade de gordura do que os atletas que praticam mais a parte cardiovascular quando comparado com o atleta ali do arremesso de peso. Então vocês veem 2 grandes atletas com corpos totalmente moldados ali para a função que eles vão exercer. O Carlos para a ginástica olímpica, um corpo seco e bem muscular, e o Ryan com um corpo muito forte, muito grande. E agora nós temos 2 atletas brasileiras, isso aí, 2 medalhistas brasileiras, a Bia Ferreira do boxe até 60 quilos e a Beatriz Souza do judô acima de 78 quilos. As 2 são lutadoras, né? São esportes de luta, porém exigem aí, como a gente pode ver, físicos totalmente diferentes. Então no boxe, né, pessoal, a gente vê ali a categoria da Bia Ferreira, né, até 60 quilos. Então nos esportes de luta, geralmente colocam os atletas separados por peso. Por quê? Quanto mais pesado for o atleta, provavelmente, né, na grande maioria das vezes, ele vai ter muito mais força. Por isso essa necessidade de divisão por categorias de peso. Então a gente vê ali o físico da boxeadora aqui da Bia Ferreira, ó, nessa primeira foto aqui dela com a camisa vermelha, um bíceps muito bem definido, um deltoide bem definido, é um esporte onde se precisa de um preparo cardiovascular também muito grande. Então esportes que exigem desse grande preparo cardiovascular geralmente trazem aí uma definição maior. Então essa foto aqui dela de camisa azul com uma mão levantada para cima, como a gente consegue ver ali o deltoide dela bem marcado, bem definido, e até o peitoral aqui, ó, com um grau de definição. Por quê? No boxe é essa parte do corpo que se utiliza mais para luta, né? Tem o movimento de pernas, mas não são permitidos chutes, né? Então geralmente os atletas acabam ganhando uma força muito maior, uma definição muscular muito maior na região do tronco, né, e dos braços quando a gente vai comparar ali
com as pernas. E quando a gente vê aqui a nossa campeã, a Beatriz Souza, acho que foi a primeira mulher, né, que ganhou medalha esse ano, a primeira atleta, na verdade, ganhou medalha esse ano pelo Brasil. A categoria dela judô acima de 78 quilos. Então é uma categoria que exige muita força, porque os atletas são grandes, são atletas peso pesado. Então a Bia precisa ter esse físico, esse corpo, para conseguir ali combater com as suas oponentes que vão estar exatamente na mesma categoria de faixa de peso que ela. No judô também é um esporte que precisa de muita explosão e muita força. Lembra que eu falei antes do arremesso de peso? Do atleta arremesso de peso? Mesma coisa, muita força e muita explosão. Então por isso que ela precisa, ainda mais na categoria dela, categoria peso pesado, por isso que o corpo dela vai sendo moldado para se adequar a essa categoria e ela conseguir aí trazer muito mais medalhas para a gente. E agora a gente vê aí a comparação de mais dois grandes atletas, o Noah Lyles, que é um americano velocista, então provas de atletismo, de corrida de curta distância. Ele tem 27 anos, 1,80 m, 70 kg. E o Eliud Kipchoge, que é um maratonista do Quênia, ele tem 39 anos, 1,70 m, porém apenas 52 quilos. Então, atletas com alturas ali próximas, mas uma diferença de peso muito grande. Por que isso acontece, pessoal? Então, se a gente for ver ali as fotos do Eliud Kipchoge, então o corpo dele é preparado, é treinado diariamente para aguentar grandes distâncias, né? Maratonas são aí vários e vários quilômetros. Na verdade, quantos quilômetros são uma maratona? Põe aí, editor, ó. Tudo isso, não sei ao certo, tudo isso de quilômetros que são as maratonas. Então o corpo desse atleta precisa suportar toda essa quilometragem e isso gera um grande gasto energético. Os corpos dos maratonistas são bem particulares, né, pessoal? A gente sempre vê corpos magros, com pouquíssima quantidade de gordura, mas também pouca massa muscular. E por que isso acontece? Exatamente o que eu acabei de falar, o grande consumo energético para conseguir percorrer toda aquela quilometragem. Então não é uma prova de explosão, como a gente vai falar daqui a pouco do Noah Lyles, mas é uma prova de longa duração. Então tem que manter um ritmo rápido e constante, porém por muito tempo, né? As maratonas acabam aí sempre com mais de 1h50, 2 horas, mais de 2 horas. Em comparação, a gente chega agora, vamos pegar aqui o Noah Lyles, o velocista que faz provas mais curtas, eu acho que de 100 e 200 metros rasos apenas. Por que o corpo dele é tão diferente do outro corredor, né? Do Eliud Kipchoge? Porque nas provas de curta distância, o atleta precisa de muita explosão. Então é um gasto energético, sim, mas nem se compara ao gasto energético que a gente tem numa maratona, por exemplo, só que é consumido muito rapidamente. Por quê? Porque precisa de explosão. E para ter explosão precisa de mais massa muscular. Então por isso que os corpos dos atletas de curtas distâncias são mais musculosos e também com pouca massa gorda, né? Pouco percentual de gordura para ele conseguir ter uma explosão grande, né? As provas aí de 100, 200 metros, geralmente tem menos ali, de 100 metros, em torno de 10 segundos, os 200 metros em torno de 19 segundos, em comparação com a maratona aí que levam horas. Por isso, corpos corredores, porém totalmente diferentes. Um totalmente moldado para longas distâncias, um corpo magro, pouca massa muscular e pouco tecido gorduroso, e um corpo criado para explosão, com bastante massa muscular e baixo percentual de gordura. Então, pessoal, agora a gente tem as nadadoras, né? Então a gente tem aqui duas atletas, uma da natação e outra do polo aquático. Então vamos dar uma analisadinha aqui nos físicos, nos shapes, para ver se são parecidos, tem muita diferença. Então nós temos aqui a Sara, que é uma nadadora da Suécia, 30 anos, 2 metros de altura, caramba, bem alta. E a Kesha, uma atleta da Austrália, do polo aquático, tem 34 anos, 1,73 m, 64 kg. A Sara, nadadora, 2 metros de altura, 82 kg. Então vamos dar uma olhadinha aqui nas fotos. Começando aqui com as fotos da Sara. A gente vê nessa primeira foto aqui ela comemorando uma vitória, mas a gente já consegue ver uma musculatura bem desenvolvida nos membros superiores, né? Nadadores geralmente constroem grande quantidade de massa muscular nas costas e nos braços e deltoides, né? São as áreas que eles mais usam aí para praticar natação e isso vai moldando o corpo deles
para conseguir performar na melhor maneira possível. Mais uma vez ali ela parece que não está acreditando no tempo dela nessa foto aqui, mas a gente consegue ver nessa foto ali o deltoide dela bem marcado. Atletas de natação geralmente, né, a gente pode pensar, nossa, mas ela tem 82 quilos, será que ela é muito pesada? E a gente vai ver a foto aqui, é uma mulher magra, com pouco percentual de gordura. Ela tem 82 quilos porque ela tem 2 metros de altura, então é uma atleta muito alta, né? Então, atletas altos, né, dessa categoria de natação vão acabar tendo um peso maior do que atletas aí de estatura mais mediana. Quando a gente vai ver as fotos aqui da Kesha Goffers, do polo aquático da Austrália, a gente também vê, ó, nessa foto que ela está arremessando uma bola, o grande desenvolvimento muscular das nadadoras, né? Ela pratica polo aquático, o polo aquático também, ali o atleta fica nadando o tempo inteiro ali com a bola. Então a gente vê ali a musculatura escapular dela bem desenvolvida, um deltoide bem marcado, tríceps bem definido, ó, todos os músculos do antebraço ali, todos bem marcados, bem rasgados. Ali uma foto mais artística dela, ali onde a gente consegue ver também ali uma definição muscular muito legal ali nos membros superiores. Então, geralmente atletas que nadam, atletas da natação aí, ou do polo aquático, geralmente tem esse desenvolvimento. Então, vão ser mulheres, né? No caso aqui a gente analisando o corpo de mulher, diferente de outros esportes, essas mulheres vão desenvolver um grande volume ali de membros superiores e de costas. Então, fica um corpo arquitetado e com um design próprio ali para atingir uma velocidade bem legal enquanto elas estão nadando. Então precisa dessa grande quantidade muscular nessas áreas. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam aí de se inscrever no nosso canal, clicar no sino para receber as notificações. E se vocês tiverem aí sugestões, dúvidas, deixe aqui no nosso comentário e a gente se vê aí no próximo vídeo.